Pai do Glória a Deus. Senhor, irmão Rony, Deus abençoe. Querido amigo, professor Marcos, presbítero Paulo, pastor Éder, prazer conhecê-lo, viu? É satisfação ouvi-lo. Glória a Deus. Desculpe o atraso, tá, queridos? Já vou começar me desculpando. Isso, querido. E Deus abençoe. Professor Rony Cose, Deus abençoe. Obrigado por o senhor estar aqui conosco, tirar um tempinho aí. Eu que De agradeço, fato, Paulo, hoje em pelo dia, espaço. amém. Hoje em dia está muito corrido para nós tudo, para nós todos, né? Mas que bom que o senhor está aqui conosco. Eu queria que você apresentasse para os irmãos que não conhecem o senhor. E nessa introdução de apresentação, eu queria que o senhor falasse, se possível, quantos anos o senhor congrega na Igreja Assembleia de Deus? Perfeito. Ô Paulo, já vou me apresentar, mas antes disso quero parabenizar você pelo trabalho, pelos canais aqui no YouTube, aqui pelo Escola de Teólogos, pelo seu trabalho. É notório o seu desenvolvimento, seu crescimento, e a gente fica aqui na intercessão e na torcida para que você abunde cada vez mais, né? Que Deus possa continuar abençoando o seu trabalho. Satisfação conhecê-lo, pastor Éder. Eu estava amando aqui a aula, viu? Ó, Paulo, me deixa aqui de molho. Vou ficar aqui como ouvinte, aprendendo aqui aos pés desses grandes mestres, né? Marcos, dispensa comentários, né? Deixe não, viu? Deixe não. Quando eu crescer, Marcos, eu quero ter um estúdio igual o seu, viu? Bom, irmãos, eu falo aqui do Espírito Santo. Eu sirvo já na Assembleia de Deus já há 22 anos. Me ajuda aí, pessoal. Eu sofro de descalculia. Eu me vinculei às Assembleias de Deus em 6 de janeiro de 2001. Isso aí, não, 2002. Isso aí. Meu pai tinha falecido em 2001, 6 de janeiro de 2002. Ou seja, completamos 21. aí 22, né? Estamos em 2023, né? 22 anos. 21 anos, não? Eu até brinco com isso, dizendo que eu tenho mais tempo de casado com a Assembleia de Deus do que com a minha esposa, né? Nós vamos completar agora 20 anos de casados. Eu falo para ela, respeita a Bleia, porque eu tô há mais tempo com ela do que com você. Nada. E tô servindo aqui na Assembleia de Deus, atualmente na Assembleia de Deus de Itacibá. Nosso pastor é o pastor Lani Miner Jardim. É uma igreja histórica também, com já 80 anos de existência. Está entre as pioneiras aqui do estado do Espírito Santo. Na denominação venho servindo, desenvolvendo diversas atividades, mas em geral assim sempre concentradas mesmo na área do ensino. Já fui vice-superintendente de ABD, já organizei conferências de escola dominical, já atuei junto à convenção também. Hoje não estou mais vinculado a nenhuma convenção, nem estadual nem a geral, mas já tive o prazer de servir também como professor de teologia, conteudista, coordenador de cursos, enfim. Eu tenho essa cara aqui de 25 anos, pessoal, mas eu sou velho, tá? Já vou completar 25 agora, eu peguei pesado, né? Tá tudo bem. E estamos Se aí você caminhando. tirar sua barba, você fica com 20 anos. Eu acho que... Pois é, Marcos. Mas você está sendo generoso, mesmo assim você está sendo muito generoso ainda. E é isso, caminhando, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, professor Rony Cosa. Obrigado, Já vou fazer a pergunta para o irmão, para já começar esquentando aí no assunto Opa. conosco. A pergunta ela é bem interessante. Na verdade, quem elaborou para nós é o professor Marcos. Eu agradeço a ele. Ele elaborou uma pergunta aqui e eu respeito muito os irmãos que cooperam conosco, até porque a gente está engatinhando ainda perto desses irmãos. A pergunta é: qual conexão entre os avivamentos e a Igreja Assembleia de Deus? Perfeito, boa pergunta. Eu acredito que tanto espiritualmente como teologicamente a Assembleia de Deus é devedora a alguns avivamentos, com destaque aí é inegável, né, que eu não sei, colegas, se seria técnico, vamos dizer assim, se seria preciso do ponto de vista histórico, a gente dizer que a Assembleia de Deus ela é fruto do avivamento de Azusa. Mas não dá para negar que existe uma relação, né, existe uma conexão. Eu acredito que a Assembleia de Deus é devedora nesse sentido. Me parece que Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando chegaram aqui no Brasil, tiveram uma passagem por Azusa, e é inegável que a gente carrega algumas características daquele avivamento, com destaque aí para a atividade missionária. Eu pude, colegas e todos que nos assistem, eu tive o privilégio
entre os anos de 2016 e 2018, eu atuei como historiador de um departamento de missões lá do leste mineiro, o Demadvardo. Eu não sei como está hoje, não sei se foi extinto, depois eu soube que houve mudanças, mas foi uma experiência muito rica porque me permitiu ouvir pioneiros, conversar com líderes. Na época, só para vocês terem uma ideia, eu entrevistei o pastor Custódio Roque, que na época ele foi pastor da Assembleia de Deus em Mantena, Minas Gerais, na época com mais de 90 anos, e lúcido, assim, apesar de muito idoso. E nós tivemos também o pastor Ormídio Siqueira, que foi um plantador de igrejas, e os assembleanos lá de Minas se referem muito a ele como o apóstolo, né, o apóstolo Ormídio Siqueira, no sentido de que ele foi um plantador de igrejas, alguém que ajudou muito a difundir a obra pentecostal. Então você percebe que a Assembleia de Deus ela traz muito essa pegada missionária, e isso guarda uma certa relação com a Azusa, porque a Azusa contribuiu para uma explosão missionária, né? Também a ênfase na glossolalia, nos dons espirituais, e lembrando que a concepção que os pentecostais têm em relação à obra missionária está muito ligada também à questão dos dons espirituais. Tanto é que nos primórdios, eu até citei isso, inclusive, num dos artigos que escrevi sobre o pentecostalismo, ou relacionado ao pentecostalismo, havia nos primórdios uma ideia. Quando eu falo primórdios aqui, irmãos, eu estou pensando de Azusa para cá, embora a gente deve ter em mente que os colegas bem sabem disso, que já estavam acontecendo, digamos assim, avivamentos pré-pentecostais, vamos dizer assim, né, movimentos pré-pentecostais. O Holiness País de Movement, Gales, né? e País de País de Gales. Gales. Isso, professor Marcos, obrigado. A gente vai ter a Igreja de Deus de Cleveland, que vai surgir em 1884, que é uma igreja pioneira aqui no Brasil, tem a vertente dela, que é a Igreja de Deus no Brasil, né? Então é a igreja pioneira e outras denominações, a Igreja de Cristo, que surge depois, lá na frente, né? Então você tem aí, mas que já tinha antecedentes também. Então você tem esses movimentos acontecendo, mas de Azusa para cá você vai ter uma ênfase muito grande na ideia de que os dons espirituais e o falar em línguas é que capacitava para a obra missionária. Houve até entre aspas aqui, estou colocando entre aspas para não correr o risco de cometer um anacronismo, né? Mas houve até uma ideia de que os crentes seriam capacitados a falar em outros idiomas, e eles iam para o campo até sem um preparo missionário mais adequado, né? Isso no início. É claro que isso mudou depois, mas inicialmente havia essa crença. Então isso está tudo muito ligado, e nesse sentido a Assembleia de Deus ela absorveu muito disso, né? Os primeiros anos, as primeiras décadas, na verdade, da Assembleia de Deus aqui no Brasil, foram décadas assim muito de uma atividade muito intensa, e por isso mesmo, não por acaso, nessas primeiras décadas, a denominação cresceu assim vertiginosamente, né? Um crescimento exponencial. Me parece que hoje a Assembleia de Deus não chega a crescer 3, 4% ao ano, mas houve um período em que a Assembleia de Deus crescia 21, 22% ao ano. Era mais do que o crescimento me ajudem aí, colegas, fugiu agora aqui aquele crescimento, quando você fala do crescimento demográfico, né? O IDEB? Não. Não. IDEB é educação. Você tá... Mas o professor Marcos está com a educação na cabeça. Mas, enfim, você tinha uma taxa de crescimento, né? Essa explosão demográfica. A Assembleia de Deus crescia mais do que em termos de proporção, né? Do que o crescimento populacional. Então é bem interessante. Então isso se deve muito também a essa mentalidade, a essa forma de entendimento, que entendo eu, na minha leitura da história do pentecostalismo brasileiro, isso guarda uma certa conexão ali com o avivamento de Azusa. É isso aí, presidente Paulo. Porque houve outros avivamentos anteriores, né? Por isso, exatamente. Isso aí. Se quiser, eu posso comentar também. Professor Marcos, então, pode ir, meu querido, fica à vontade.